Boa tarde, meu irmão, minha irmã, que a paz do Senhor esteja com cada um, em nome de Jesus. Hoje, sábado, excepcionalmente, está tendo aula, né? Também estudo bíblico sobre escatologia. Hoje nós vamos iniciar a aula estudando Apocalipse 8, o 7º selo e as trombetas, amém? Glórias a Deus, mas antes de iniciarmos, vamos orar, amados, em nome de Jesus? Glórias a Deus. Maravilhoso e glorioso Deus, nesta tarde, Senhor, estamos juntos novamente, Senhor, para aprender da Tua palavra, Pai. Esteja conosco, Senhor, nesta tarde, abrindo, Senhor, a nossa mente, o nosso coração, Senhor, quebrantando se por acaso nós estivermos com o coração endurecido, Pai. Tira toda a trave da mente, todas as escamas dos olhos, tampões dos ouvidos, Senhor, pois queremos aprender a Tua palavra e queremos que ela, Senhor, entre e fique cravada em nosso coração, para que nós possamos meditar de dia e de noite e para que o Senhor continue nos ministrando no coração após a aula. Pedimos perdão pelos nossos erros, pecados e falhas. Senhor, como Tua serva, me coloco à Tua disposição. Usa-me, Senhor, como quiseres, Pai. Que eu venha diminuir e que o Senhor venha crescer em mim, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, que esse estudo seja transformador na vida dos Teus filhos e filhas, Pai. Para a honra e glória do nome santo do Senhor. Amém e amém. Glórias a Deus. Vamos lá, amados. Apocalipse 8, o 7º selo e as trombetas. Glórias a Deus. O Cordeiro de Deus, o único digno de abrir o livro e seus selos, abre-lhe o 7º. A consequência desse ato é tão espetacular que aconteceu um fato inusitado no céu. Realmente algo incomum. A adoração a Deus silenciou por meia hora ante a expectativa das coisas que iriam acontecer na terra. Esse período de meia hora pode estar relacionado a um tempo de espera final que Deus estaria concedendo aos homens para arrependerem-se de suas más obras, antes que Ele determinasse o cumprimento dos terríveis flagelos que virão em seguida. Mas os homens não se arrependeram. Pelo contrário, continuaram a derramar sangue e blasfemaram do nome do Senhor. Irmãos, desde pequeno, é um pouco tradição na nossa criação humana as pessoas apresentarem um Deus castigador, um Deus carrasco. Amados, Deus é amor. Os irmãos podem ver aí, por esse trecho, lido até agora, né? Estudado até agora, que o Senhor, Ele dá oportunidade para que as pessoas se arrependam até o último segundo. Hoje em dia a gente vê tantas pessoas, porque Deus isso, Deus vai castigar, Deus acaba até sendo uma praga, uma maldição lançada pela boca, o pior, amados, que é pela boca do nosso povo, o povo crente, o povo evangélico. Amados, ultimamente, o povo evangélico é o povo que mais amaldiçoa o seu próximo. Ao invés de orar para aquele que te faz mal, como Deus nos manda, vamos orar pela vida dele para que seja feita uma obra na vida desse que ainda não conhece a palavra do Senhor, que ainda não conhece o Senhor. Nós já julgamos
condenamos e já passamos a sentença para a pessoa. E na palavra do Senhor fala que cabe somente a Deus julgar. Deus é amor, é fogo consumidor também. Só que é Ele que sabe quem vai castigar. Castigar não, amados, porque Deus não castiga. Deus somente faz com que a pessoa colha aquele fruto que ela plantou. Este é o fogo consumidor de Deus na terra. Mas o verdadeiro fogo consumidor virá no dia do julgamento, que é a separação daqueles que irão para o reino dos céus, para aqueles que irão queimar no inferno, amados. Prestem atenção, cuidado, que com a medida que vocês medirem, que nós medirmos, nós seremos medidos também. Cuidado com o que você lança, porque é uma estrada de mão dupla. Viu? O que vai, volta. Muito cuidado com o que você diz. Se você é servo de Deus, você tem que amar o teu próximo. E não é só aquele próximo que te ama, não. Bonzinho, bonitinho, cheirosinho, não. É aquele que te faz mal, que te persegue, que te calunia. Então ora pela vida dele, ora pela vida dela, para que Deus transforme e essa pessoa esteja com você no juízo final. Isso se chama liberar perdão. Viu? Olha o Senhor como é benigno até o último segundo. Ele dá oportunidade para que as pessoas se arrependam. Amém? Continuando. Levando-se em consideração que o tempo que está valendo para esse período é o das 70 semanas de anos do qual falou o profeta Daniel, e que um dia, de acordo com essa profecia, perfazem 1 ano, logo entende-se que essa meia hora de tempo seriam, na verdade, algo em torno de 8 dias. Amados, não vamos esquecer que o tempo de Deus é diferente do nosso. Nós vivemos pelo Cronos. É a nossa medida de tempo. A medida de tempo de Deus é Kairos. Tanto nós podemos ver na passagem que diz que 1 ano para Deus é igual a 1000 dias e 1000 dias é igual a 1 ano. Então, amados, a medida de tempo de Deus é diferente. Não há como imaginar o céu durante 1 semana sem louvor e adoração. 7 anjos se prostraram diante do Senhor. E esses receberam 7 trombetas. E após o fogo do altar ser lançado na terra, foi tocada a primeira trombeta. As trombetas, segundo os melhores escatologistas, são eventos relacionados ao primeiro período da grande tribulação, sendo que a 7ª dará início ao segundo período, quando os céus serão abertos para que sejam derramadas as taças da ira de Deus, de Apocalipse 16. Como resultado do atendimento às orações dos santos que pediram para Deus vingar o sangue dos mártires da tribulação até então derramado por sobre a terra. Olha só. Os eventos que se seguirão são progressivos conforme visto. Vão desde um ponto de partida, que foi a abertura dos selos, até o evento final, que será a volta de Cristo em glória, como será visto no capítulo 19 de Apocalipse. Lembre-se que a tribulação propriamente dita vai do capítulo 6 de Apocalipse ao capítulo 11.
Do capítulo 12 ao 19 de Apocalipse, são dadas informações sobre o que aconteceu durante a grande tribulação e os personagens envolvidos. São capítulos informativos, todavia não são necessariamente em ordem cronológica, o que tem causado confusão para muitos, viu, amados? É muito importante que nós saibamos essas divisões do que acontece no Apocalipse, né? A gente pode ver que a tribulação é falado do capítulo 6 ao capítulo 11, do capítulo 12 ao 19, é falado, são dadas as informações do que aconteceu durante a tribulação. Então, irmãos, cada divisão tem a sua lógica. O Senhor, ele passa tudo corretamente. Quando ele passou para João, né, a revelação do porvir, ele passou certinho e não necessariamente certo cronologicamente, em ordem de acontecimentos, amém? Bom, as trombetas, amados, vamos lá, em 1 Coríntios, 15:52, porque as trombetas de 1 Coríntios 15, capítulo 15, versículo 52, fala assim: num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porquanto a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. E lá em 1 Tessalonicenses 4, capítulo 4, versículo 16 e 17, que diz assim: pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. São as mesmas e foram usadas para anunciar o arrebatamento da igreja. O fato de Coríntios relatar ser a última trombeta não deve ser confundido com a 7ª trombeta de Apocalipse. A trombeta de Coríntios é a última para a igreja, dentro dos eventos que Deus determinou para a mesma, ou seja, para nós. As trombetas para a igreja são de chamado, enquanto as trombetas de Apocalipse são de ataque, anunciando juízo sobre a terra. Glórias a Deus. Não se pode considerar que as 3 primeiras trombetas de Apocalipse foram tocadas com a igreja estando ainda na terra, como ensinam algumas poucas igrejas evangélicas ao afirmarem apenas no 4º toque a igreja não estará mais presente. Repare-se que as trombetas não tocaram até que o anjo ofereceu um incenso e jogou do fogo do altar sobre a terra, ocasionando trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. Esse momento não pode ser visto como estando a igreja ainda na terra, sob pena de se ensinar que ela passará por uma parte da tribulação. Assim, conclui-se que a última trombeta de 1 Coríntios 15:52, que nós lemos, não é a 7ª de Apocalipse 10:7. Vamos lá ver em Apocalipse 10:7, amados. Vamos ver o que fala. Glórias a Deus. Diz assim a palavra, lá em Apocalipse 10:7.
e que nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver só um momentinho aqui, para soar a sua trombeta, o mistério de Deus se completará exatamente da maneira como ele anunciou aos seus servos e profetas. Glórias a Deus. Então vamos lá. A primeira trombeta. A consequência do toque da primeira trombeta foi a destruição por meio de granizo e fogo misturados com sangue de 1/3 das árvores e do vegetal da terra. A maneira como João descreve esses elementos deve ser considerada com relação à época em que ele escreve. Eles podem muito bem ser descrições de armamentos modernos que João não soube bem como qualificá-los, porque não existia na época, né, amados? Hoje se sabe de armas que destroem pelo fogo. Não deixe de observar que o granizo e o fogo estavam misturados com sangue. Esse sangue pode ser das vítimas da guerra que se alastrou por todo o mundo como consequência da ação do cavaleiro de Apocalipse 6:4. Vamos lá ver? Apocalipse 6:4. Diz assim: então partiu outra cavalgadura, um cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi concedido o poder de tirar a paz da terra, de modo que os homens matassem uns aos outros, e lhe foi entregue também uma grande espada. Olha só, amados, pode explicar o sangue. Há uma corrente que ensina a ser a saraivada que desceu do céu elementos naturais, agindo na terra para a destruir. Todavia, não se pode afirmar com absoluta certeza o que ocasionou tamanha destruição. A presença do elemento sangue misturado com granizo e fogo demonstra ser mais aceita a ideia de uma guerra. Amados, deixa eu falar algo para os irmãos de suma importância. Deus, quando Ele nos dá uma visão, nos dá uma revelação, Ele nos dá uma revelação, uma visão, para que o profeta entenda. Viu, amados? É no caso de João. João estava recebendo a revelação em Apocalipse, lá na ilha de Patmos. Ele estava recebendo uma revelação, vendo, Deus estava mostrando para ele, né? Ele recebeu a revelação através de visão, de uma maneira que ele entendia para a época dele, porque na época dele não tinha as coisas que nós temos no dia de hoje, e no dia de hoje talvez não tenham as coisas que terão futuramente. Que a gente vê que o mundo muda muito rápido as coisas acontecem muito rápido. E há mudanças. Então o Senhor deu as visões a João de acordo com o que ele entendia na época. Por isso que a maior parte não, o livro de Apocalipse, nós temos que interpretá-lo figurativamente, simbolicamente, porque ele interpretava as visões dele de acordo com o que ele conhecia na época dele. Viu, meus amados? Tá bom? Por isso que muitas vezes nós lemos o Apocalipse e se torna difícil para nós. Mas vamos começar a lembrar que na época dele não tinham as coisas que tem no dia de hoje. Então ele vinha de uma maneira diferente. Talvez, eu não sei, o Senhor pode vir daqui a pouco, pode vir amanhã,
semana que vem, daqui 1 ano, daqui 10 anos, eu não sei. Só quem sabe é Deus. Nem o Filho sabe, né? Somente o Senhor. Então, pode ser que na época que o Senhor Jesus vir, já estudiosos já estejam interpretando de uma outra maneira pelo fato de que nessa época o mundo já vai estar mudado novamente. Amém, irmãos? Glórias a Deus. Bom, vamos lá. O juízo da primeira trombeta cai sobre a terra. O juízo da segunda, como será visto daqui a pouco, cai sobre o mar. O juízo da terceira cai sobre os rios, e o da quarta trombeta afeta o sol, a lua e as estrelas. Vamos para a segunda trombeta. Quando o outro anjo tocou a segunda trombeta, algo como uma montanha ardendo em chamas foi atirada sobre o mar, cuja terça parte se tornou em sangue, e morreu a terça parte da criação que tinha vida no mar, e 1/3 das embarcações foram destruídas. Observem, irmãos, que o que caiu no mar foi como uma montanha ou monte. Logo, não era uma montanha nem um monte. Talvez algo vindo do espaço, como um grande meteoro, quem sabe um ônibus espacial cheio de armas atômicas, ou algum satélite ligado à guerra nas estrelas, também cheio de armas mortíferas que explodem no mar. Não há como afirmar com certeza o que caiu no mar. É como eu falei para os irmãos, né? Depende da época, o que tiver na época. Porque nós vemos o homem mexer, brincar de Deus todo o tempo, né? E um dia a criação se revolta contra o Criador, né? Então nós temos que ficar atentos a armamentos que estão feitos, a estudos, o que está indo para, né, a órbita terrestre. Tudo isso, às vezes o homem fala, olha, o progresso. Nós temos que tomar muito cuidado, porque o progresso está acabando com o nosso planeta, acabando com a vida terrestre, e é eles que vão causar tudo isso. Eles vão ser a ferramenta para o fim dos tempos. Não foram apenas 1/3 dos peixes que morreram, mas também dos plânctons, dos corais, das algas, das baleias e de outros seres marítimos. O resultado para o mundo que já estava sofrendo com a fome foi horrível. Existe uma corrente que defende já ter acontecido o toque da segunda trombeta, porque o mar já teria perdido mais de 1/3 de sua vida. Mas não foi só isso o que aconteceu. 1/3 dos navios que estavam no mar também foram destruídos de uma só vez. Não se sabe na história mundial um dia em que algo vindo do espaço e caindo no mar tenha destruído 1/3 dos navios de uma só vez. Nem mesmo nas grandes guerras marítimas que foram travadas nos oceanos ouviu-se algo assim. Não se pode considerar a profecia pela metade e torcer o que está escrito. Com certeza, e essa é uma das poucas passagens do Apocalipse onde se pode afirmar resolutamente algo, a segunda trombeta não tocou, mesmo porque a igreja ainda se encontra na terra. Amém? Vamos falar sobre a terceira trombeta. No juízo da terceira trombeta, os rios e as fontes de águas foram gravemente atingidos por uma grande estrela em chamas.
João definiu o que viu como uma estrela queimando como uma tocha. O que atingiu as águas doces foi algo que ele chamou de absinto. Absinto é uma pequena erva amarga. Considerando-se que a presente análise levou em consideração que uma guerra mundial iniciou-se com o surgimento do cavalo vermelho, do capítulo 6, o que atingiu essas águas pode ter relação com essa guerra. Quem sabe não foi uma bomba biológica, uma vez que todos que tomaram dessas águas morreram envenenados por elas. O mundo dessa ocasião, que já estava sofrendo com a fome, também passou a padecer de sede. Olha só, meus irmãos. Quarta trombeta. A partir do toque da quarta trombeta, preferiu-se observar alguns fatos como sendo de ordem cósmica. Porque o texto diz que o sol, a lua e as estrelas foram feridos, o que impossibilita uma análise visando explicar que o escurecimento desses elementos tenham sido causados pela poeira nuclear de explosões ocasionadas pela guerra mundial, como querem alguns. O Senhor Jesus, em Lucas, capítulo 21, versículo 25 e 26, disse, referindo-se a essa época, que haverá sinal no sol, na lua e nas estrelas sobre a terra. Angústia entre as nações em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Olha só, meus irmãos. Quinta trombeta. Deus, a partir do capítulo 9, agravará seus juízos sobre essa geração perversa e corrompida. Consequentemente, assim que o quinto anjo tocou a sua trombeta, o abismo, ou dizendo profundo, né? Abismo é profundo. Prisão dos demônios, que está lá em Lucas 8:31. Vamos lá ver, amados. Lucas 8:31. Amados, os amados, me desculpem às vezes a demora, porque o meu óculos também não ajuda muito. Glórias a Deus. Lucas 8:31. E suplicavam a Jesus que não os mandassem para o abismo. Amém? Lá naquela palavra da libertação do endemoniado, que aí o Senhor mandou para os porcos, né? Foi aberto por uma estrela que caiu do céu, um anjo caído, talvez Satanás. Do poço saíram gafanhotos com rostos de homens, demônios. Os homens que não possuíam o selo de Deus foram feridos e atormentados por esses demônios de aparência terrível. Durante 5 meses buscaram a morte para si, mas essa fugiu deles. Esses demônios foram liderados pelo príncipe do abismo, cujo nome Abaddon em hebraico ou Apolion em grego significa destruição. Imagina, irmãos, você ser perseguido pelos demônios durante 5 meses, pedindo para morrer, porque você não aguenta mais e você quer morrer para se livrar daquilo, e a morte não vir. Imagina, meus irmãos.
Aproveita a oportunidade que Deus está te dando. Se você ainda não veio para Cristo, venha. Se você está afastado, retorne. Volte, se reconcilie hoje, não deixe para amanhã não. Jesus Cristo pode vir daqui a pouco. Tudo vai acontecer num piscar de olhos, lembra? O que fala a palavra é num piscar de olhos, amado. Tudo isso parece um monte de coisa, mas pode acontecer assim, num piscar de olhos. Então, irmãos, vamos despertar e vamos buscar despertar aqueles que nos rodeiam, nosso próximo, amados. Não há tempo, não é mais tempo de brincadeira, passou o tempo de brincadeira, passou, agora é coisa séria. Vamos lá, sexta trombeta. O sexto anjo tocou a sua trombeta e ouviu-se uma voz dizendo: solta os 4 anjos que se encontram amarrados junto ao rio Eufrates. Estes são anjos demoníacos, particularmente poderosos, que estavam amarrados para uma missão especial designada por Deus: matar a 1/3 dos homens no ano, mês, dia e hora que estavam aprazados. Amém? Que estava marcado para acontecer. Alguns analistas veem no relato do versículo 16, que fala de um exército de 200 milhões, soldados humanos de algum país do Oriente lutando em uma guerra convencional com armas poderosas. Porém, pelo relato proferido dos demais versículos neste estudo, preferiu-se vê-los como um grande exército de demônios que estavam presos, juntamente com os outros 4 do rio Eufrates que os lideram. Devido à descrição desses seres, quais sejam cavaleiros em couraças de fogo, de jacinto e de enxofre, as cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, e de suas bocas saíam fogo, fumaça e enxofre. Preferiu-se defini-los como seres espirituais, atuando em meio a uma grande guerra, provocando grande morticínio. Amados, é o enxofre, né? Eu fui pesquisar que tanto que fala de enxofre. O enxofre, meus amados, né? É algo, ele mantém o fogo aceso. Por causa do enxofre, o fogo nunca se apaga. É por isso que sempre quando há fogo é citado o enxofre. Porque o enxofre é posto ali para que o fogo nunca se apague. Amém? É um elemento químico que não deixa o fogo apagar. Olha só. Mesmo porque não se visualiza no mundo atual nenhum país com potencial para um exército tão numeroso, mesmo a China, com uma população de mais de 1 bilhão de pessoas, talvez no futuro algum país consiga. Amém? Glórias a Deus! Vamos terminando o nosso estudo por aqui hoje. Vamos orar. Na próxima aula, segunda-feira, estaremos estudando Apocalipse 10. Amém, irmãos? E hoje nós vamos terminando o nosso estudo. Estude com calma, pegue sua Bíblia, abre em Apocalipse, vai buscar nas referências do estudo, amém? Porque o nosso estudo não termina só aqui depois que acabou o áudio. Pelo contrário, continua na sua casa, você estudando, Deus continuará a te ministrar, amém? Com certeza. Amém? Glórias a Deus. Vamos orar?
Maravilhoso e glorioso Pai, muito obrigada, Senhor, por mais um dia de estudo bíblico, Senhor. Por mais um dia, Senhor, que estamos aprendendo a Tua palavra. Continua conosco, Pai, nos ensinando, nos ministrando, Pai, e até mesmo nos exortando, Senhor, porque o Senhor corrige o filho que ama, Pai. Pai, continua abençoando a cada um, rico e poderosamente. Prepara um domingo de bênçãos na vida de cada um. Guarda cada um, Senhor, dá livramento e abençoa, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amados, amo os irmãos em Cristo Jesus, um beijo em cada coração e tenham todos um fim de tarde abençoado. Glórias a Deus.